A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Amados irmãos e amigos, precisamos orar, clamar e buscar a presença de Deus, enquanto ainda, glória a Deus, aleluia, se o acha. Achar a presença de Deus, achar a Deus. Muitas pessoas estão paradas, desanimadas, pararam de orar, clamar e buscar a Deus, pararam de adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Oramos, clamamos, buscamos a Deus todos os dias, a presença de Deus. Oramos sem cessar, glória a Deus, aleluia. Buscamos a presença de Deus, buscamos a Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, clamamos, buscamos a Deus, a presença de Deus, glória a Deus, aleluia, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Clamamos e buscamos a Deus porque precisamos de Deus. Clamamos e buscamos a Deus porque não somos nada sem a presença de Deus, sem o milagre de Deus, sem a proteção de Deus. Precisamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Clamamos e buscamos a Deus porque nós precisamos, buscamos e clamamos a Deus porque nós precisamos de Deus todos os dias. Clamamos ao Deus de Israel, clamamos ao Pai, ao Deus Criador, ao Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como diz em Atos 4:12, que não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos e buscamos a misericórdia de Deus, a paz de Deus. Quantas famílias vivem em guerras? Quantas famílias vivem em tribulações? Pessoas, vidas, países, nações vivendo em guerra, rumores de guerra. Quantas pessoas precisando da cura, do libertar, do sarar, do transformar de Deus. Por isso que nós oramos, pedimos a Deus perdão e misericórdia todos os dias. Todos os dias buscamos a presença de Deus, todos os dias clamamos a Deus, todos os dias pedimos para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Todos os dias buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Clamamos a Deus, buscamos em Deus, suplicamos ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Oramos pelo Brasil, pelas nações. Quantas pessoas que precisam do milagre, quantas pessoas doentes, enfermas,
há camadas. Precisam da bênção de Deus, o transformar de Deus. Por isso que nós oramos, clamamos e pedimos todos os dias, como a Bíblia diz, orai sem cessar. Glória a Deus, aleluia. Buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Buscamos o mover de Deus todos os dias. Orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus Criador do céu e da terra. Buscamos a presença de Deus todos os dias. Orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel. Amados, não somos nada sem Deus. Somos totalmente dependentes do milagre de Deus, da bênção de Deus. Totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos o milagre, proteção, livramentos contra todo tipo de mal. Oramos pela nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Pedimos para que Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso país. Oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando que Jesus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, venha nos dar força, ânimo, coragem. Oramos pela proteção de Deus, pelos livramentos de Deus, pelo agir de Deus todos os dias. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus. Isto quer dizer que devemos buscar em Deus enquanto ainda se o acha. Buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias. Não podemos desanimar, parar, desacreditar. Temos que crer, como diz o apóstolo Paulo, eu perseverei até o fim, eu guardei a minha fé. Guardar a fé, perseverar, isto quer dizer continuar, andar, não parar. Quantas pessoas andaram anos com Deus e pararam? Pararam no meio do caminho. Pararam de buscar a Deus, de orar, de clamar. Quantas pessoas pararam de entregar a sua vida a Deus? E nós temos que saber que quem cuida de nós é Deus. Glória a Deus, aleluia. No ir, no vir, no dormir, no acordar, é Deus quem nos livra de todos os laços do passarinheiro, de todas as armadilhas. É Deus quem nos livra de todas as pestes perniciosas. É Deus quem nos sustenta. Amados, sabemos que somos pecadores, errantes, falhos, e erramos tanto em pensamentos, atos e palavras. Sabemos que somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Sabemos disso. Sabemos que somos totalmente dependentes de um Deus todo-poderoso. Sabemos que somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o auxiliador e consolador da igreja. O Espírito Santo, aquele que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo falou, ensinou,
E muitas pessoas parecem que esqueceram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas parecem que se esqueceram que Jesus Cristo é o único cabeça, Senhor e Mestre da igreja. O bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós. Jesus Cristo, para que nós também venhamos, glória a Deus, aleluia, ter acesso à salvação, à eternidade, à vida eterna. Pessoas se esqueceram desta verdade, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Mestre, Jesus é o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. E no nome de Jesus eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda opressão satânica, todo espírito de miséria, de tranqueira, sai das famílias, sai doença, sai enfermidade, sai dor, sai sofrimento, que toda obra de contrariedade, de opressão, que venha a ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre, a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Buscar em Deus, clamar em Deus. Por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos, por isso que nós pedimos todos os dias a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Por isso que nós buscamos em Deus enquanto ainda se o acha. Buscar a Deus, clamar a Deus, suplicar ao Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Pedimos o milagre, pedimos a bênção, pedimos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias orai sem cessar, estar em constante oração e clamor a Deus. Oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nas famílias. Oramos pelos enfermos, pelos doentes. Oramos para que Deus venha libertar, salvar os perdidos, libertar os cativos. Oramos pela salvação, oramos pela salvação das almas. Quantas almas perdidas, quantas ovelhas perdidas, que precisam voltar para o aprisco do Senhor. Oramos, porque precisamos orar. Pedimos perdão e misericórdia todos os dias, porque somos pecadores, falhos e errantes, e precisamos do milagre de Deus, todos os dias. Pedimos a bênção de Deus no nosso trabalho, no nosso ganha-pão, na nossa casa, na nossa família. Pedimos a bênção de Deus todos os dias. Repreendemos o mal todos os dias. Trabalhamos, lutamos todos os dias. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas adversidades todos os dias. Perseguições, calúnias, defamações, injúrias. Quantas injustiças, quantas perseguições todos os dias.
Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Todos os dias pedimos a Deus, buscamos em Deus, suplicamos em Deus, suplicamos a Deus o milagre, a proteção e os livramentos de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor neste domingo de oração, de clamor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todos os dias oramos sem cessar. Isto quer dizer estar todos os dias clamando, buscando a Deus, em Deus. Que Deus abençoe o Brasil, as nações. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos, compartilhando o link desta pregação nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, aonde você fizer parte. Vamos junto, glória a Deus, aleluia, buscar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, orar uns pelos outros. Vamos juntos, glória a Deus, aleluia, buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus. Não parem, glória a Deus, aleluia, de crer em Deus, no milagre de Deus, nas bênçãos de Deus, na proteção de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.